Vou orar para esse tempo rapidinho e já vamos aproveitar o resto da fala do Chris. Jesus, muito obrigada pelo tanta coisa que a gente consegue ouvir e pensar e lembrar da fidelidade do Senhor em nossa vida. Agora nos ensina através da sua palavra mais e mais pela glória do Senhor. Abençoe Chris para nos dar mais um ferramenta com essa informação e nós louvamos em nome de Jesus. Amém. Pues gracias. Pois muito obrigado. Vai dar certo. Entonces, quiero empezar con algo de repaso. Então, eu quero começar fazendo um apanhado. Y quiero mencionar que ayer volábamos por encima como de una altitud de como 30,000 pies. E eu quero só mencionar que ontem a gente estava voando mais ou menos numa altura de 30.000 pés. Especialmente cuando me dijeron 2 minutos. Especialmente quando pararam 2 minutos. Por eso pido disculpas. E por isso eu peço desculpa. Entonces, quiero mencionar algunas cositas antes de entrar para reiniciar nuestros pensamientos. Eu quero fazer menção de algumas coisas antes de voltar. Algo que quiero mencionar es que con todo este contexto de la traducción oral, no estamos menospreciando traducción escrita. E que com todo esse contexto da tradução oral, a gente não está menospreciando a tradução escrita. De hecho, estamos honrando, bueno, este legado de la traducción escrita. De fato, a gente está honrando esse legado da tradução escrita. Porque el proceso de traducir de la manera oral Porque o processo de traduzir da maneira oral fue construido sobre la fundación de la traducción escrita, foi construindo sob os cimentos da tradução escrita, incluyendo las influencias de contar historias. incluindo a influência de a contação de histórias. Pero no estamos menospreciando. Mas a gente não está desvalorizando. También quiero mencionar que cada contexto puede ser diferente. Também quero mencionar que cada contexto pode ser diferente. Nunca podemos decir que, mira, tengo este proceso y es perfecto, puede hacerlo en cualquier contexto. A gente nunca pode dizer, oh, eu tenho esse processo e é perfeito. Pero lo que podemos hacer es decir que tenemos una manera de hacerlo que hemos probado en varios lugares. Mas a gente pode dizer que temos uma maneira de fazer que tem sido testada em diferentes lugares. Pero hay que entender el contexto en la que encuentra. Mas tem que entender qual que é o contexto na qual ela se encontra. Porque he escuchado con envidia, tengo que confesar, Porque eu tenho ouvido, com inveja, eu devo confessar, de proyectos en otras partes del mundo donde hay doctorados en teología. de projetos em outros lugares do mundo onde tem doutorado em teologia, Que son nativo hablantes. que são falantes nativos. ¡Wow! Veo Wow. con envidia. Eu vejo com muita inveja. Pero en nuestro contexto Mas no nosso contexto, no había nadie doctorado. não tem ninguém no doutorado. Como mencioné anoche, tenemos algunas personas que ni entraron en una escuela en su vida. Como fiz menção ontem, tem pessoas que nunca entraram na escola na sua vida. Y cuando empezamos a traducir, E quando a gente começa a traduzir, tuvimos que invertir tiempo para preparar el terreno. a gente teve que investir tempo para preparar o terreno. Entonces, todo eso es contexto. Com todo esse contexto, Entonces, ahora queremos entrar otra vez en la ponencia de ayer. então a gente que entra novamente na palestra de ontem. Y quiero enfocar en algunas cosas. Eu quero me centrar em algumas coisas. Pues durante los últimos siglos, la traducción de la Biblia se ha centrado en la traducción escrita. Pois durante os últimos séculos a tradução da Bíblia tem se focado na tradução escrita. Pero quiero preguntarles, ¿cuál es el propósito de la traducción de la Biblia? Mas deixa eu te perguntar,
Qual que é o propósito da tradução da Bíblia? Banda dice, si bien el propósito de la traducción de la Biblia es permitir que todas las lenguas tengan acceso a la palabra de Dios, Banda diz, se bem que o propósito da tradução da Bíblia é permitir que todas as línguas tenham acesso à palavra de Deus. lo siento, Desculpa. brincó hasta el fin. Es como está pasando como anoche. Es la memoria. Entonces, ok. La existencia de la Biblia en versiones escritas la ha vuelto extraña para las personas de orientación oral. A existência da Bíblia em versões escritas tem tornado estranha para pessoas que têm uma orientação oral. Esto ha resultado en una escasa interacción con la Biblia. Isto deu como resultado uma escassa interação com a Bíblia En las comunidades rurales em comunidades rurais que son orales. que são orais. Entonces, para profundizar más, ¿por qué queremos que todos los idiomas humanos tengan acceso a la palabra de Dios? Então, para profundizar mais em por que queremos que todas as línguas humanas tenham acesso à palavra de Deus, Porque como mencioné ayer, la palabra de Dios es viva y eficaz. porque, como mencionei ontem, a palavra de Deus é viva e eficaz. Y okay. Pues el otoño pasado yo y mi esposa escribimos una presentación, una ponencia en la conferencia de la traducción de la Biblia. Outono do ano passado, minha esposa e eu escrevemos e apresentamos uma palestra no Congresso de Tradução da Bíblia Oral. No, bueno, no normal, escrita. Escrita. General. Sobre sim. la suficiencia de la traducción bíblica oral. Sobre a suficiência da tradução bíblica oral. Y el impacto del sesgo de alfabetización. E o impacto do... no, it's like a bias, como perjuicio. E os preconceitos sobre a tradução oral. Okay. Yeah. No, preconceito sobre a alfabetização. Desculpa, gente. Pues entonces, desafortunadamente, los misioneros de la cultura alfabetizada han transferido esa idea a todas las culturas, incluidas las orales, que es necesaria. Porque quem ha crescido numa sociedade alfabetizada No, I just skipped over. Sorry. It's here. Yeah. Okay. Desafortunadamente, os missionários da cultura alfabetizada têm transferido essa ideia a todas as culturas, incluidas culturas orais. El primer paso para comprender las necesidades de los comunicadores orales es comprender esos perjuicios de alfabetización en el contexto de la traducción de la Biblia. O primeiro passo para compreender as necessidades dos comunicadores orais é compreender esses preconceitos sobre a alfabetização no contexto da tradução da Bíblia. Tener acceso a la palabra de Dios traducida para estudiar y meditar es importante. Ter acesso à palavra de Deus traduzida para estudar e meditar é importante. Pero suponer que esto solo ocurre si las personas tienen la capacidad de leerla por sí mismas es un perjuicio de alfabetización. Mas pressupor que isto só acontece se as pessoas têm a capacidade de ler por elas mesmas é preconceito na alfabetização. No debemos asumir que los comunicadores orales querrán usar las escrituras como lo hacen las personas orientadas a la lectura impresa. Não devemos assumir que os comunicadores orais vão querer usar as escrituras como fazem as pessoas orientadas pela leitura impresa. Robin Greene dijo, podría argumentarse que una traducción escrita niega a los comunicadores orales la oportunidad de escuchar las escrituras por sí mismos.
Robin Green diz: poderia argumentar-se que uma tradução escrita nega aos comunicadores orais a oportunidade de escutar as escrituras por eles mesmos de uma maneira que seja adequada para o seu processo. Él completó la cita. No, no, está bien. La traducción oral de la Biblia permite a las personas orales no solo escuchar el mensaje A, en su tradu- propio idioma, a tradução oral da Bíblia permite que as pessoas orais as pessoas orais não somente ouvir a mensagem na sua própria língua, senão também na sua própria língua. Continua. está bien, sino que también pueden volver a casa y escuchar la grabación de la traducción y participar en estudios bíblicos en comunidad utilizando la traducción oral. Senão que também podem voltar para casa e ouvir uma gravação da tradução e participar de estudos bíblicos na comunidade usando uma tradução oral. Voy a salir de eso. Okay. Entonces, algo que quiero mencionar que, aunque estoy diciendo que hay este perjuicio hacia alfabetización, Algo que eu quero comentar a respeito a esse preconceito sobre a alfabetização. no quiero que se escuchen que estoy diciendo que estoy en contra de traducción escrita. Eso no es lo que está diciendo. Eu não quero que vocês pensem que eu estou em contra da tradução escrita. Pero lo que estamos haciendo es invitar la oralidad a la conversación. O que a gente está fazendo é convidar a oralidade na conversa. Porque algo importantísimo que queremos enfocar Porque uma coisa bem importante que a gente quer se centrar es que debe ser algo complementario. é que deve ser algo complementário. No queremos decir que hay una dicotomía de oral y escrita. Não queremos dizer que existe uma separação entre oral, espaço, escrita. Muy bien hecho. Entonces, es más como un continuo entre la oralidad y, bueno, ser alfabetizado. É mais um contínuo entre a oralidade e escrito. Sí. Y no es para distinguir entre estas dos cosas, estos dos puntos en el continuo. E isso daqui não é para distinguir essas duas coisas nesse contínuo. Porque de hecho todos nosotros somos orales. Porque de fato todo mundo é oral. Pero a la misma vez algunos somos, no quiero decir escritos, pero alfabetizados. Porque de algum jeito todos, ou pelo menos alguns, são alfabetizados. Y tengo que pedir disculpas porque voy a brincar en varios lugares porque otra vez está volando el tiempo. Pero vamos a concentrar. Okay. Entonces, la mayor parte del movimiento misionero moderno se ha basado en la premisa de que la alfabetización es esencial para la evangelización. Então, grande parte do mundo missionário tem assumido que que a tradução escrita é o objetivo final. Y pues, bueno, no solo la traducción, pero el movimiento misionero. Yeah. Sí, ok. Y entonces, esencial para la evangelización, la madurez espiritual y el crecimiento de la iglesia. Essencial para evangelismo, maturidade espiritual e crescimento da igreja. Y es bien interesante que Rick Brown afirmó, es natural que incorporemos en nuestro trabajo el perjuicio de nuestras propias formas de pensar. E o Brown afirmou que é natural que a gente incorpore nos nossos trabalhos esse preconceito sobre as nossas maneiras de pensar. Pero a menos que podamos adaptar nuestras comunicaciones a nuestro público, mas a não ser que a gente consiga adaptar as nossas comunicações ao nosso público, lo limitaremos a quienes piensan como nosotros. Vamos limitá-los a quem pensa como nós. Sin embargo, entre quienes queremos llegar se encuentran muchas personas para quienes la lectura no es una parte importante de su vida cotidiana. Mas, entre aqueles que a gente quer alcançar, se encontram algumas pessoas
que a leitura não forma parte importante da sua vida cotidiana, Pues esto nos lleva a la pregunta, pois isso nos leva à pergunta: ¿puede una traducción oral ser suficiente para una comunidad oral? pode uma tradução oral ser suficiente para uma comunidade oral? Y yo respondo a esa pregunta, sí. Eu respondo que sim. Muchos de los argumentos en torno a esta discusión sobre la insuficiencia de una traducción oral Muitos dos argumentos ao redor dessa discussão sobre a insuficiência de uma tradução oral provienen de una comprensión obsoleta de los métodos orales. vem de uma compreensão obsoleta sobre os métodos orais. En su libro de 2010, Es suficiente escuchar, No seu livro de 2010, é Don, suficiente escutar, Don Edwards argumentaba contra la oralidad haciendo referencia a una Biblia oral, entre comillas. Don Edwards basa o seu argumento contra a oralidade fazendo referência a uma Bíblia oral, Que no era una traducción, era historias. que não era uma tradução, eram histórias. Pero estaba proponiendo hacer estas historias en vez de una traducción, como creando una Biblia especial que no cuenta con todo. E ele estava propondo fazer essas histórias em vez de uma tradução, tipo propondo uma Bíblia especial. Y entonces, si bien eran efectivas para ciertos, estas historias fueron efectivas para cierto nivel de discipulado, pero no reemplazan una traducción de la Biblia. Ainda que eram efetivas para certo nível de discipulado, elas não eram reemplazos legítimos, Pero hoy en día, mas hoje em dia, el movimiento de la oralidad no está promoviendo esa idea. o movimento da oralidade não está promovendo essa ideia. Estamos promoviendo la idea de una traducción oral que es fiel Estamos promovendo a ideia de uma tradução oral que é fiel y tiene un proceso de asegurar la calidad. e tem um processo para assegurar a qualidade. Y ustedes ya han visto este arco 2 veces, no quiero reinterpretarlo, Vocês já viram esse arco 2 vezes, eu não quero reinterpretar ele, porque ustedes van a pensar que, ay, entonces ellos solo tienen un arco. porque então vocês vão pensar, ai, ele só tem um arco. Y yo también estaba pensando, es que no quiero usar este arco este vez, pero mi esposa me regañó diciendo que hay que usarlo. E eu não queria usar o arco dessa vez, mas aí a minha esposa brigou comigo e falou, você tem que usar o arco, Es obligatorio. é obrigatório. Entonces, otra pregunta de las personas que piensan que no es suficiente, Então, outra pergunta das pessoas que pensam que não é suficiente, están pensando no en la traducción, pero en las historias. estão pensando não na tradução, mas sim nas histórias. Porque me preguntan, y entonces, Chris, no sé cómo vas a hacer esta cosa porque no puede, o vas a olvidar cosas, vas a dejar cosas afuera. E aí as pessoas me perguntam, e aí, Cris, como que você vai fazer? Porque você não pode deixar essas coisas aqui por fora. Pero este no es el proceso, vamos a seguir un proceso bien definido. Mas esse não é o processo, a gente vai seguir um processo bem definido. También dicen que no es permanente. Também dizem que não é permanente. ¿Cómo es posible que Luis va a contar esta historia y en 3 meses va a contar la misma historia? Como é possível que o Luiz vai contar a história daqui a 3 meses? Contar a mesma história. Quizás algo va a entrar en su mente y va a cambiar. Provavelmente vai entrar alguma coisa na mente dele e ele vai mudar a história. Pero otra vez es algo obsoleta, Mas outra vez é algo obsoleto, porque la tecnología ha avanzado porque a tecnologia tem avançado. y ahora podemos grabar los Y textos E agora podemos gravar os textos y pueden permanecer bueno, no quiero decir por siempre, porque en 100 años ustedes van a buscarme para quejarme. Eu não Pero quero por muito dizer para tempo. sempre, porque daqui 100 anos vocês vão voltar a me procurar para brigar comigo. Então, vou dizer que
por muito tempo. Sí. Entonces, quiero mencionar que cada modo de traducción, Então, quero mencionar que cada modo de tradução ofrece ventajas únicas, oferece vantagens únicas, enriqueciendo una comunicación humana de diferentes maneras. enriquecendo uma comunicação humana de diferentes maneiras. Juntos proporcionan un marco dinámico para comprender cómo los humanos se conectan, expresan ideas y moldean su mundo. Juntos ajudam, proporcionam um marco dinâmico para compreender como os humanos se conectam, se expressam. Sí. Ok. E modelam seu mundo. Y entonces la oralidad y la alfabetización, como oral y escrito, Entonces, la oralidad y la alfabetización como oral y escrito. Sorry. Então, a oralidade e a alfabetização como oral e escrito. ¿qué tradujiste? ¿Cuál idioma? No, suena bien. Entonces, ¿qué dijimos? Pueden trabajar juntos para enriquecer. Y si, bueno, sí, si examinamos la Biblia, podemos ver ejemplos. Se a gente examina a Bíblia, podemos encontrar exemplos. Dios creó el mundo con su palabra, Deus criou o mundo com a sua palavra. falada o hablada. Palavra falada, com sua fala. Ajá, ok. Entonces, también los israelitas usaban canciones, lecturas públicas y símbolos para recordar lo que Dios había hecho por ellos. Então, também os israelitas usavam símbolos, leituras para lembrar o que Deus tinha. Pero Dios también usa la palabra escrita para reforzar su mensaje Mas Deus também usa a sua palavra escrita para reforçar a sua mensagem y para preservarlo para las generaciones futuras. e para preservá-lo para próximas gerações. Oiga, es una invitación de involucrar todo nuestro cuerpo, É um convite para involucrar todo o nosso corpo, oral y escrito, oral e escrito, y otros modos también. e outros modos também. No queremos decir que hay nada más una manera de hacerlo. Não queremos dizer que só tem um jeito de fazer. Podemos incluir todo para enriquecer el proceso. Podemos incluir tudo para enriquecer o processo. Ok, entonces ahora queremos entrar rápidamente en esta pregunta. ¿Existe un fundamento teológico para la traducción oral? Então, a gente quer entrar bem rápido na seguinte pergunta: existe um fundamento teológico para a tradução oral da Bíblia? Sí. Pues sí, en el Antiguo Testamento podemos ver que Dios escribió los 10 mandamientos 2 veces. Pois sim. No Antigo Testamento, Deus escreve os 10 mandamentos 2 vezes. También tenemos ejemplos de los rollos, scrolls. Uhum. Sí. A gente também tem o exemplo dos rolos. Ok, y podemos ver que Jesús estaba leyendo estos rollos, scrolls, rollos. Ok, pergaminhos. Também podemos ver que Jesus estava lendo os rolos. Pero también, como mencioné, estaba usando formas orales también. Mas, como mencionei, também estava usando formas orais. Y pues durante el desayuno alguien me acercó para decirme, mira, Cris, E durante o café da manhã, alguém se aproximou para me falar: olha, Cris, mencionaste que hay ejemplos que da apoyo para la traducción oral en la Biblia. você fez menção de alguns exemplos que dão suporte para a tradução oral da Bíblia. Pero esos versículos no dicen nada de la traducción. Mas esses versículos não dizem nada sobre a tradução. Yo respondí, sí es cierto. E aí eu respondi: tem razão. Pero nosotros podemos entender Mas podemos entender, desde los ejemplos, a partir dos exemplos, que Dios está honrando la manera de comunicar. que Deus está honrando a maneira de se comunicar. Aunque no dice, Cris, tú puedes traducir la Biblia de manera oral. Mesmo que não diz: Cris, você pode traduzir a Bíblia de maneira oral.
está dando un ejemplo. Está dando um exemplo. Bueno, la escena en Génesis capítulo 1 comienza con Dios creando con su palabra. Bom, a cena em Gênesis capítulo 1 começa com Deus criando tudo a partir da sua palavra. Su poderosa palabra hablada. A sua poderosa palavra falada. Entonces, vemos que Dios establece que esa autoridad creativa oralmente. Então, vemos que Deus estabelece essa autoridade criativa oralmente. También nos sustenta con su palabra. Também nos sustenta com a sua palavra. En Deuteronomio 8, Em Deuteronômio 8, vamos a brincar donde dice, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. para te ensinar que não só de pão vive o homem, senão de toda palavra que sai da boca do Senhor. La traducción no consiste simplemente en sustituir palabras de un idioma por palabras de otro. Não se trata de substituir palavras de um idioma com palavras do outro, Sino en transferir el significado de la palabra viva y activa de Dios de un idioma a otro. senão em transferir o significado da palavra viva e ativa de uma língua a outra. Y si la palabra de Dios es viva y poderosa, la traducción debe priorizar la accesibilidad y el impacto, no solo la precisión textual. E se a palavra de Deus é viva e poderosa, a tradução deve priorizar a acessibilidade e o impacto, não somente a precisão textual. Lo siento. A veces la tecnología no está con nosotros. Okay. Pues entonces, no, no es eso. Okay. Pues entonces, olvide que eso es eso. La comunicación de Dios siempre tiene en mente, ay no, es correcto, lo siento. La comunicación de Dios siempre tiene en mente al receptor. A comunicação de Deus sempre está pensando no receptor. Eso se va con mayor claridad en la encarnación de Cristo. E isso a gente pode ver com maior claridade Jesús, clareza na encarnação de Cristo. lo siento. Jesús vino al mundo como ser humano y aprendió humildad para poder comunicarse eficazmente con los demás. Jesus veio ao mundo como ser humano e aprendeu a humildade para poder se comunicar eficazmente com os outros. Y Sanderson sugiere que Dios consideró el lenguaje humano y las formas de comunicación como válidos. Sanderson sugere que Deus considerou a linguagem e outras formas de comunicação como válidas. Si Dios mismo adapta su comunicación a las capacidades humanas, Se Deus mesmo adapta a sua comunicação às capacidades humanas, entonces traducir la escritura a formas orales então traduzir a escritura a formas orais y performativas e interpretativas no solo es permisible, sino teológicamente coherente. não é somente permissível, mas também teologicamente coerente. También no existe un único medio sagrado. Também não existe um único meio sagrado. Green mencionó, estoy convencido de que no es bíblico no usar el modo y los medios que mejor funcionan para comunicar la verdad de Dios. Green mencionou que estou convencido de que não é bíblico não usar o modo e os meios. La palabra impresa o imprenta no tiene nada de sagrado en sí misma. Para comunicar a verdade de Deus. A palavra impressa não tem nada sagrado. De hecho, tal pensamiento limita la palabra de Dios a un solo formato. De fato, esse tipo de pensamento limita a palavra de Deus num só formato. Y Clem dijo, usar libros para comunicar el evangelio no es un mandato bíblico, Klein
diz: usar livros para comunicar o evangelho não é um mandato bíblico, sino una elección cultural. senão uma escolha cultural. Entonces, si ningún medio es sagrado, Então, se nenhum meio é sagrado, entonces eso significa, o podemos deducir, então isso significa, ou podemos dizer, que las formas orales son expresiones igualmente legítimas de la escritura. que as formas orais são expressões igual de legítimas que a forma escrita. Especialmente cuando se comunican con mayor fidelidad y eficacia que otros medios. Especialmente quando se comunicam com maior fidelidade e eficácia que outros meios. Entonces, también nos muestra que Dios valora la comunicación oral. Também nos mostra que Deus valoriza a comunicação oral. Cleaver afirmó que Dios se comunicaba con su pueblo mediante métodos orales. Cleaver afirmou que Deus se comunicava com seu povo mediante métodos orais, Como, por ejemplo, la meditación en grupo, como, por exemplo, a meditação em grupo. bueno, meditación de la ley, no solo meditación. Bom, meditação da lei, não somente meditação. Entonces, también actividades comunitarias y festivales y rituales. Também atividades comunitárias, rituais e festivais. Y Dios también empleaba señales y símbolos para comunicarse. E Deus também usava sinais e símbolos para se comunicar. Jesús enseñaba oralmente mediante parábolas. Jesus ensinava oralmente através de parábolas. Y como yo entiendo, nunca dejó algo escrito. E pelo que eu entendo, nunca deixou nada escrito. Bueno, entonces, con todo eso en mente, la consecuencia lógica Então, com tudo isso em mente, a consequência lógica es que la comunicación efectiva con comunicadores que prefieren la comunicación oral é que a comunicação efetiva com comunicadores que preferem a comunicação oral está justificada está justificada y merece ser incluida en el ministerio de la traducción de la Biblia. e merece ser incluída no ministério da tradução da Bíblia. Billy Capich afirma que ser humano es estar en relación. Billy Capich afirma que ser humano é estar em relação. Somos criaturas que necesitan relación. Somos criaturas que precisam de relacionamento. Y Dios nos creó con la necesidad de tener estas relaciones interpersonales. E Deus nos criou com a necessidade de ter essas relacionamentos interpersonais. Él creó nosotros con la necesidad de comunicarnos entre nosotros. Ele nos criou com a necessidade de nos comunicar entre nós. Él comunicaba con Adán Ele se comunicava com Adão y también con otros en el Antiguo Testamento. e também com outros no Antigo Testamento. Pues a través de estos elementos surge un fundamento teológico para la traducción oral de la Biblia. Pois através desses fundamentos surge o pensamento teológico sobre La palabra, traducción sobre oral a de la tradução Biblia. oral da Bíblia. La palabra de Dios se estableció primero oralmente A palavra de Deus se estabeleceu primeiro oralmente y luego se puso por escrito. e depois foi por escrito. Dios consideró cuidadosamente a su público receptor al moldear su palabra. Deus considerou cuidadosamente o seu público na hora de Sí. Deus considerou cuidadosamente o seu público receptor Y eligió cómo se comunicaría. para modelar sua palavra e elegir como ele ia se comunicar. Demostró que la multimodalidad es aceptable al usar medios orales, escritos y otros. Demonstrou que a multimodalidade é aceitável ao usar meios orais, escritos e outros. Porque usaba señales, símbolos y canciones para transmitir su palabra. Porque usava símbolos, sinais, canções como métodos para transmitir a sua palavra. Demostrando así que Dios valora la comunicación oral Demonstrando assim que Deus valoriza a comunicação oral y que ningún medio es más sagrado que otro. e que nenhum meio é mais sagrado do que outro. La traducción oral de la Biblia es una expresión fiel de la palabra de Dios.
A tradução oral da Bíblia é uma expressão fiel da palavra de Deus, que honra la naturaleza de esta, que honra a natureza desta, que el modelo de la comunicación divina o modelo da comunicação divina y la esencia encarnada del Evangelio. e a essência encarnada do Evangelho. La multimodalidad fue el diseño de Dios. A multimodalidade foi o desenho de Deus. Entonces, ¿ya pasamos el tiempo? Entonces, si quiere entrar mañana, no. Okay. Okay. Como esse tempo é opcional, vocês podem ficar à vontade de aproveitar, fica mais tempo e para descansar um pouco. Então, eu estou dizendo sacrificar, tomar o tempo que eu investi para vocês, ficar à vontade de ficar aqui ou sair quando vocês. Então, vocês podem achar. No mencionamos que es una serie de seis semanas. Não mencionamos que era uma série de 6 semanas. Pues no va a ofenderme si quieren salir, entiendo. Pero si no tienen nada que hacer afuera, pueden seguir con nosotros. Eu não vou ficar ofendido se você se levantar e ir embora, mas se você não tem nada para fazer, fica ali. De hecho, para facilitar, voy a girar. Então, para deixar mais fácil, eu vou virar. Ok. No one leave. Ok, está bien. Gracias. Vamos a aproveitar. Gracias por eso, hermano. Muito obrigado. Entonces, entramos. Ahora que hemos analizado lo que la Biblia dice sobre, no dice sobre la traducción oral, pero estamos deduciendo lo que dice. Agora que a gente tem analisado um pouco sobre o que se diz, bom, o que a gente pode afirmar sobre a tradução oral, quisiera retomar el porqué de todo esto. eu queria então retomar o porquê disso. Como mencioné al principio ayer, Como fiz menção no início, ontem, la traducción bíblica no se trata de un producto. a tradução bíblica não se trata de um produto. No se trata de mostrar un libro en una dedicación bíblica, Não se trata de apresentar um livro numa dedicação bíblica, ni de tener una grabación de una traducción oral. nem de ter uma gravação de uma tradução oral. Nada de eso importa si las personas no tienen acceso a la palabra de Dios Nada disso importa se as pessoas não têm acesso à palavra de Deus, y ni experimentan una vida transformada gracias a ella. nem experimentam uma vida transformada graças a ela. La interacción con las escrituras puede ser diferente en una cultura oral. A interação com as escrituras pode ser diferente numa cultura oral. En una cultura oral, el aprendizaje se realiza en comunidad. Numa cultura oral, o aprendizado se realiza em comunidade. Y los métodos de interacción oral funcionan bien en este contexto. E os métodos de interação oral funcionam bem nesse contexto. Uno de los traductores del equipo PAME Dos tradutores do equipo PAME decidió iniciar un estudio bíblico para los jóvenes de la iglesia. decidiu começar estudo bíblico para os jovens da igreja. Y no quiero decir que fue un fracaso, Eu não quero dizer que foi fracasso, porque este suena como es algo feo. porque parece uma coisa feia. Pero al principio los jóvenes traían su Biblia en español Mas no começo, os jovens traziam as suas Bíblias em espanhol y no interactuaban en absoluto. e não interagiam para nada, Es que ellos no comprendieron nada. porque eles não compreenderam nada. Entonces este muchacho, joven del equipo, Então, esse jovem da equipe decidió usar el proceso de la internalización para el estudio bíblico. decidiu usar esse processo da internalização no estudo bíblico. Envió los archivos de audio de la traducción oral por WhatsApp Enviou os arquivos de áudios da tradução pelo WhatsApp y luego realizó las actividades que había aprendido durante el proceso de traducción. e depois
depois realizou as atividades que ele tinha aprendido no processo, para internalizar los pasajes con ellos. para internalizar as passagens com eles. Se cambió todo. Mudou tudo. Los jóvenes se involucraron profundamente en el proceso Os jovens se involucraram profundamente no processo y pudieron recordar fácilmente los pasajes. e conseguiram lembrar facilmente as passagens. Según Sama y Cleaver, Segundo Sama e Cleaver, adoptar estos métodos orales es eficaz adotar esses métodos orais é eficaz porque cautiva a los oyentes al utilizar el tono, la inflexión y el lenguaje corporal porque cativa aos ouvintes a usar o tom, a inflexão e a linguagem corporal para transmitir mensajes con mayor matiz, para transmitir mensagem com um maior matiz, a la vez que fomenta una mayor participación del oyente. Desculpa, prestei atenção lá. Matiz es como profundizar, es como más sentido. Lo siento. Es que usaba Google para traducir rápidamente porque estaba escrito en inglés. Com maior profundidade. Ajá, sí. Y este sentido de comunidad promueve una experiencia de comprensión compartida. E esse senso de comunidade promove sentimento de Que no se puede replicar. Sí. promove sentimento De una experiencia de comprensión compartida entre el grupo. Uma experiência de compreensão compartilhada no grupo. Y que no se puede replicar únicamente a través de los medios impresos. Que não pode se replicar por meio de meios impressos. Como mencioné, la interacción con la escritura en una comunidad oral probablemente será en grupo. Como falei, a interação com as escrituras pode ser grupo. Que fomenta una mayor participación. Que promove uma maior participação. Recientemente participé en un grupo de discusión donde se comentó que la traducción oral de la Biblia es donde se está dando la interacción con las escrituras. Recentemente participei de grupo de discussão onde comentaram que a tradução oral da Bíblia é onde está acontecendo a interação com as escrituras. En muchas culturas orales, Em muitas culturas orais, incluso con una traducción escrita, ainda com uma tradução escrita, escuchamos historias de cajas de Biblias o Nuevos Testamentos ouvimos histórias de caixas de Bíblias ou Novos Testamentos que se guardan en almacenes sin usar. que são guardadas em armazéns sem utilizar. Y pienso en los materiales traducidos en PAME E penso nos materiais traduzidos em PAME que estaban guardados en esa habitación de la iglesia. que estavam guardados nesse quarto na igreja. Estos misioneros invirtieron su vida completa. Esses missionários investiram uma vida inteira. Y no estoy diciendo que no hubo un resultado, Eu não quero dizer que não houve resultado, pero no era lo que ellos imaginaban. mas não era o que eles estavam pensando. Pero estaba en la iglesia protegido porque era importante. Mas estava lá na igreja protegido porque era importante. La traducción, no la misionera. A tradução, não a missioneira. Disculpe. Entonces, al pensar en un proyecto de traducción de la Biblia, Ao pensar num projeto de tradução da Bíblia, debemos considerar de forma integral. devemos considerá-lo de forma integral. No debemos concentrarnos simplemente en el producto final, Não devemos nos focar só no produto final, ya sea una traducción escrita o una traducción oral. seja uma tradução escrita ou uma tradução oral. Pero en cambio, el proyecto debe considerar las necesidades de la comunidad. Mas o projeto deve considerar as necessidades da comunidade. Al diseñar el informe de traducción o el plan para la traducción, Ao planejar o relatório da tradução ou o plano, se deben definir los objetivos de la traducción. devem ser definidos os objetivos da tradução.
¿Quién es el público objetivo? Quem que é o público-alvo? ¿Qué satisfará mejor sus necesidades? O que vai satisfazer melhor as suas necessidades? Dick Kroneman explicó que la traducción oral y la traducción impresa Dick Kroneman explicou que a tradução oral e a tradução impressa tienen una larga historia de colaboración. têm uma longa história de colaboração. La redacción oral o el borrador, A redação oral ou o rascunho, buscando la naturalidad, buscando a naturalidade. se ha incorporado en el proceso, Tem se incorporado no processo, pero también la traducción escrita para preservar. mas também a tradução escrita para preservar. Entonces, gracias. Nos anima a considerar cuidadosamente los contextos Nos anima a considerar cuidadosamente os contextos en los que trabajamos para determinar qué aspectos orales nos que trabalhamos para determinar que aspectos orais y impresos e impressos y performativa e interpretativos, performativos, que debemos incorporar que devemos incorporar para fortalecer un proyecto de traducción. para fortalecer um projeto de tradução. Hoy en día algunos proyectos comienzan como traducción oral Hoje, tem projetos que começam como tradução oral y luego se convierten en traducción escrita. e depois se tornam em tradução escrita. Cada vez vemos más proyectos de traducción y transcripción. Es traducción oral y luego transcripción. Cada vez vemos mais projetos de tradução e transcrição, projetos que começam oral, depois transcrição. Y en esos proyectos están traduciendo de manera oral y luego transcribiendo para tener un texto escrito. E nesses projetos se faz a tradução oral e depois se faz a tradução escrita. Y si consideramos la inclusión de la multimodalidad, E se considerarmos Já a sabe. inclusão da multimodalidade desde el inicio del proyecto, desde o início do projeto, podemos observar los múltiples beneficios de la interacción entre todo. podemos observar os múltiplos benefícios da interação. Esto refuerza la idea que la multimodalidad refleja la naturaleza complementaria de la comunicación. Isto reforça a ideia de que a tradução reflete a natureza complementária da comunicação. En conclusión, Em conclusão, podemos ver que la traducción oral de la Biblia se basa en un sólido fundamento teológico podemos ver que a tradução oral da Bíblia se baseia num sólido fundamento teológico, derivado del hecho de que la palabra de Dios se estableció primero oralmente derivado do fato de que a palavra de Deus se estabeleceu primeiro de maneira oral y luego por escrito. e depois por escrito. Dios consideró cuidadosamente a su público receptor Deus considerou cuidadosamente o seu público receptor al moldear su palabra ao modelar a sua palavra y elegir cómo se comunicaría. e escolher como se comunicaria. Demostró que la multimodalidad es aceptable Demonstrou que a multimodalidade é aceitável tanto al utilizar medios orales, tanto a usar meios orais, escritos escritos y otros. e outros. Y Dios mostró que valora la comunicación oral E Deus mostrou que valoriza a comunicação oral y que ningún medio es más sagrado que otro. e que nenhum meio é mais sagrado do que outro. La traducción oral de la Biblia es una expresión fiel de la palabra de Dios, A tradução oral da Bíblia é uma expressão fiel da palavra de Deus, que honra su naturaleza, que honra sua natureza, el modelo de comunicación divina o modelo de comunicação divino y el corazón encarnado del Evangelio. e o coração encarnado do Evangelho. La multimodalidad fue el diseño de Dios. A multimodalidade foi o design de Deus. Espero que esto anima a quienes trabajamos en la traducción oral de la Biblia Espero que isso anime
a quem trabalha na tradução da Bíblia a continuar con la buena lucha. a continuar com a boa luta, boa peleja. Espero que responda a las preguntas Espero que responda as perguntas y inquietudes e questionamentos, inquietudes, de quienes no estaban convencidos de la traducción oral antes. de quem não estava convencido da tradução oral antes. Y también que este sea el inicio de una conversación E que também seja o início de uma conversa donde podamos apreciar mutuamente onde podamos valorizar mutuamente la diversidad de opiniones a diversidade de opiniões y animarnos e nos animar mutuamente en esta tarea de traducir la palabra de Dios, uns aos outros nessa tarefa de traduzir a palavra de Deus, para que todas las personas para que todas as pessoas, en todos los idiomas em todas as línguas, tengan acceso a ella. tenham acesso a ela. Gracias. Obrigado. Excelente tu presentação. Não. Excelente. Meio me convenciste. Oh, gente, que encorajante essa mensagem. Não sei se encorajante é uma palavra, mas obrigada pela participação de vocês aqui. Vamos dar os nossos palmas, mas para agradecer Chris Toller por esse tempo. Thank you so much. Thank you so much, Chris. Chris, we're truly grateful for your presence here and your encouragement and helping us to have more of a foundation in this area. So we're so grateful for you. Thank you, Luis, for your help in translating. Deus te abençoe vocês dois.